Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 2 de agosto. Celebramos o 18 grau, domingo do tempo comum. Se Deus trouxe você até esta oração, não pense que foi apenas mais um hábito da manhã. Talvez seja porque existe algo dentro do seu coração que já não consegue ser sustentado apenas pela própria força. Há momentos em que a vida nos ensina a trabalhar mais, a lutar mais, a insistir mais. Mas existem outros momentos em que Deus nos convida a algo completamente diferente. A parar, a olhar para Ele, a reconhecer que existem batalhas que não serão vencidas pelo esforço humano, mas pela confiança. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você fez tudo o que podia, conversou, planejou, economizou, perdoou, esperou, tentou mais uma vez, e ainda assim algumas situações continuam exatamente como antes. É muito difícil quando damos o nosso melhor e parece que nada muda. Nessas horas o coração corre um grande risco, não o risco de deixar de amar a Deus, mas o risco de deixar de esperar nele, porque a esperança vai se desgastando devagar. Ela não desaparece de um dia para o outro, vai diminuindo a cada decepção, a cada porta fechada, a cada notícia inesperada, a cada oração que parece não receber resposta. Talvez ninguém saiba que você chegou a este domingo assim, cansado de esperar, cansado de ser forte, cansado de esconder a própria dor para proteger quem você ama. Mas existe alguém que conhece exatamente esse lugar da sua alma. Jesus. Ele conhece o coração que continua sorrindo enquanto luta para não desanimar. Conhece quem serve a todos, mas sente falta de alguém que cuide dele. Conhece quem passa noites em claro pensando em como resolver problemas que parecem maiores do que suas possibilidades. E justamente por conhecer tudo isso, Cristo nunca começa oferecendo cobranças. Ele começa oferecendo sua presença. O evangelho deste domingo nos leva para um lugar afastado, longe das cidades, onde uma multidão segue Jesus. A lógica humana dizia que aquele não era o lugar ideal. Não havia comida suficiente, não havia estrutura, tudo parecia limitado. Os discípulos enxergavam apenas aquilo que faltava. Jesus, porém, enxergava aquilo que poderia ser entregue. Essa diferença muda completamente a história. Porque a preocupação sempre pergunta: o que está faltando? A fé pergunta: o que posso colocar nas mãos de Deus? Talvez hoje você tenha muito pouco para oferecer. Uma oração feita entre lágrimas, uma esperança quase apagada, uma fé que já não tem o entusiasmo de outros tempos. Mas Deus nunca mediu seus milagres pela quantidade que recebeu. Ele sempre olhou para a confiança de quem entregava. 5 pães, 2 peixes, era pouco para tanta gente, mas era suficiente para quem sabia transformar escassez em abundância. Talvez o Senhor também esteja dizendo ao seu coração nesta manhã: não me entregue aquilo que você gostaria de ter, entregue aquilo que você realmente possui. Entregue seu medo, entregue sua ansiedade, entregue seu casamento, entregue seu filho, entregue suas contas, entregue sua enfermidade, entregue até mesmo sua dificuldade de acreditar, porque Deus trabalha com a verdade do coração, não com aparências. Não é preciso fingir força diante daquele que conhece todas as nossas fraquezas. É por isso que este domingo pode marcar um novo começo, não porque todos os seus problemas desaparecerão hoje, mas porque você pode decidir que não carregará mais tudo sozinho. Existe uma paz que nasce quando finalmente deixamos Deus ocupar o centro da nossa história. Antes de continuarmos esta oração, quero convidar você a fazer um pequeno ato de entrega. Escreva nos comentários: Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos. Escreva essa frase como quem faz uma oração verdadeira, porque aquilo que é colocado nas mãos de Cristo jamais permanece sem sentido. Agora feche os olhos por um instante, se puder. Respire lentamente. Imagine todas as preocupações que você trouxe até aqui sendo colocadas aos pés de Jesus.
Nós vamos começar este momento de oração com humildade, com confiança e com a certeza de que Deus já está cuidando daquilo que ainda não conseguimos enxergar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de domingo, antes que o restante deste dia aconteça, eu me coloco diante de Ti exatamente como eu sou, sem máscaras, sem precisar esconder minhas fraquezas, sem tentar parecer mais forte do que realmente estou. Tu conheces a minha história melhor do que eu mesmo. Conheces os dias em que acordei cheio de esperança e também aqueles em que levantei da cama apenas porque precisava continuar. Por isso, nesta manhã, eu te entrego este novo dia. Entrego cada hora que ainda vou viver. Entrego as pessoas que encontrarei, as conversas que terei, as decisões que precisarei tomar, os caminhos por onde passarei. Não permita, Senhor, que eu caminhe sozinho, nem por um instante. Vai à minha frente abrindo as portas que pertencem à Tua vontade. Fica ao meu lado quando eu precisar de coragem e sustenta-me quando minhas forças já não forem suficientes. Eu te entrego também aquilo que ninguém consegue enxergar, aquilo que escondo até das pessoas que mais amo, os pensamentos que me tiram o sono, as preocupações que voltam todas as noites, os medos que tantas vezes eu tento controlar sem conseguir. Tu conheces, Senhor, aquilo que eu mostro ao mundo e aquilo que eu guardo em silêncio. Conheces as palavras que pronuncio e conheces também aquelas que ficaram presas dentro do meu coração. Recebe tudo isso, porque nada do que entregamos a Ti permanece sem sentido. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, nos apresenta um dos sinais mais conhecidos realizados por Jesus, a multiplicação dos pães. Mas antes do milagre acontecer, existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. A multidão procurou Jesus. Ela caminhou até um lugar deserto, não porque tivesse todas as respostas, mas porque reconhecia que somente Ele podia oferecer aquilo que realmente faltava. O Evangelho diz que ao ver aquela multidão, Jesus teve compaixão. Que palavra bonita! Compaixão. Não foi pena, não foi obrigação, foi um amor tão profundo que o fez olhar para cada pessoa como alguém precioso. Jesus viu mães preocupadas com seus filhos, pais cansados de lutar, idosos carregando enfermidades, jovens procurando um sentido para viver, pessoas famintas de pão e pessoas ainda mais famintas de esperança. Nada mudou. 2000 anos depois, continuamos chegando diante de Cristo com a mesma fome. Talvez não seja fome de alimento, mas fome de paz, fome de segurança, fome de um abraço, fome de uma notícia boa, fome de voltar a sorrir sem medo. Os discípulos olharam para aquela situação e disseram: não temos o suficiente. Essa continua sendo a reação mais comum do coração humano. Quando olhamos apenas para nós mesmos, tudo parece insuficiente. Minha fé é pequena, meu salário é pequeno, minha coragem é pequena, minha saúde é frágil, minha família está machucada, meu tempo acabou. Mas Jesus faz uma pergunta que muda completamente a direção daquela história. O que vocês têm? Perceba, ele não perguntou primeiro pelo que faltava, perguntou pelo que já existia, porque Deus sempre começa a agir a partir daquilo que colocamos em suas mãos. Talvez você esteja esperando ter mais paz para rezar, mais dinheiro para ser generoso, mais tempo para servir, mais coragem para recomeçar. Mas Jesus continua perguntando hoje: o que você tem agora? Talvez seja apenas uma fé do tamanho de uma semente, talvez sejam apenas lágrimas, talvez seja apenas o desejo sincero de não desistir. Entregue isso, é suficiente para que Deus comece sua obra. Senhor, ensina-me a parar de olhar apenas para as minhas limitações, ensina-me a perceber as graças que já colocaste em minha vida, que eu nunca despreze os pequenos sinais da Tua providência, que eu aprenda a agradecer pelo pão de cada dia, pela mesa onde minha família se reúne,
pelo trabalho que me sustenta, pela pessoa que caminha ao meu lado, pela saúde que ainda tenho e até pelas cruzes que me aproximam de Ti. Hoje, Senhor, eu escolho acreditar que Tu continuas multiplicando esperança onde parecia existir apenas escassez. Multiplica minha confiança, multiplica minha paciência, multiplica minha capacidade de amar e, acima de tudo, multiplica em mim a certeza de que jamais serei abandonado por Ti. Porque quem entrega o pouco que possui nas Tuas mãos, sempre recebe muito mais do que poderia imaginar. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque não existe uma casa que não carregue suas próprias lutas. Por trás de cada porta fechada existe uma história que só Tu conheces. Existem pais que trabalham o dia inteiro e voltam para casa preocupados porque não sabem se conseguirão oferecer aos filhos tudo aquilo de que precisam. Dá-lhes força, Senhor, que nunca lhes falte dignidade para continuar lutando e confiança para acreditar que a Tua providência jamais abandona aqueles que colocam a vida em Tuas mãos. Existem mães que carregam preocupações que ninguém vê. Enquanto todos descansam, elas continuam pensando nos filhos, na casa, nas contas, na saúde da família. Muitas vezes choram escondidas para não preocupar ninguém. Abraça cada uma delas, Senhor. Renova suas forças. Faz com que sintam ainda hoje o carinho do Teu amor, sustentando cada passo. Existem casais que quase já não conseguem conversar sem discutir. O cansaço tomou o lugar da paciência. As mágoas antigas continuam abertas. As palavras feriram mais do que deveriam. Senhor, visita esses lares. Ensina novamente o caminho do diálogo, que o orgulho dê lugar ao perdão, que a impaciência seja vencida pela ternura, que o amor que um dia uniu essas vidas volte a florescer. Existem filhos que partiram de casa levando consigo também a paz dos pais. Alguns estão longe por causa do trabalho, outros se afastaram da família, outros se afastaram da fé. E há pais que todas as noites repetem a mesma oração em silêncio: meu Deus, cuida do meu filho onde quer que ele esteja. Escuta essa oração, Senhor. Vai ao encontro daqueles que se perderam pelo caminho. Protege os jovens que enfrentam tentações tão fortes neste mundo. Livra-os das drogas, da violência, das falsas amizades, da desesperança, da depressão e de tudo aquilo que tenta afastar luz do Teu amor. Que eles descubram que jamais encontrarão no mundo a paz que somente Cristo pode oferecer. Pensa, Senhor, naquela mãe que todos os dias espera uma ligação do filho. Pensa naquele pai que esconde as lágrimas para parecer forte diante da família. Pensa naquele avô que reza o terço diariamente pelos netos. Pensa naquela avó que guarda dentro da Bíblia a fotografia daqueles que ama e apresenta cada nome ao Senhor. Pensa naquela pessoa que mora sozinha, que termina as refeições sem ter com quem conversar, que sente falta de ouvir uma voz amiga, que às vezes passa o dia inteiro sem receber uma única visita. Faz com que ela experimente hoje a certeza de que nunca está abandonada, porque Tu permaneces ao lado dela. Senhor, visita também os doentes, aqueles que estão em hospitais, os que permanecem em casa lutando contra uma enfermidade, os que convivem diariamente com dores constantes, os que aguardam o resultado de exames, os que iniciam um tratamento, os que perderam a esperança de melhorar. Estende Tua mão sobre cada um deles. Tu és o médico das almas e dos corpos. Concede-lhes consolação, coragem e, se for da Tua vontade, também a cura. Mas eu quero rezar também por quem cuida dos enfermos, pelos filhos que acompanham seus pais idosos, pelas mães que passam noites ao lado dos filhos doentes, pelos profissionais da saúde que tantas vezes deixam a própria família para cuidar da família dos outros. Fortalece essas pessoas, Senhor, que nunca lhes falte paciência, sensibilidade e esperança. E agora, Pai amado, eu coloco diante de Ti o trabalho de cada pessoa que reza conosco.
Tu conheces quem acorda de madrugada para ganhar o pão de cada dia. Conheces quem enfrenta longas viagens até o emprego. Conheces quem está desempregado e já distribuiu tantos currículos sem encontrar uma oportunidade. Abre portas, Senhor. Abençoa quem empreende. Protege quem trabalha nas ruas. Sustenta quem vive da pesca, da lavoura, do comércio, da construção, dos hospitais, das escolas e de tantos outros serviços que mantêm nossa sociedade de pé. Que nunca falte o alimento sobre a mesa de nenhuma família. Ajuda aqueles que hoje estão preocupados com os boletos, com o aluguel, com os remédios, com as despesas da casa. Ensina-nos a confiar na Tua providência, sem perder a coragem de trabalhar com honestidade. Porque Tu és o Deus que nunca abandona aqueles que colocam sua esperança em Ti. E mesmo quando os recursos parecem pequenos, continua sendo o Senhor que multiplica o pão, restaura a esperança e faz nascer abundância, onde o mundo só consegue enxergar escassez. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Pai Santo, depois de rezarmos as palavras que Teu Filho nos ensinou, nosso coração encontra descanso, porque o Evangelho de hoje nos recorda que, quando tudo parecia insuficiente, Jesus tomou os pães, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção e distribuiu o alimento. O milagre começou nas mãos de Cristo. Também a nossa vida precisa permanecer nas Tuas mãos. Senhor, eu não sei o que esta pessoa enfrentará nas próximas horas. Talvez ela receba uma boa notícia, talvez enfrente uma dificuldade inesperada, talvez este domingo seja tranquilo, talvez seja um dia de grandes desafios, mas uma coisa eu te peço, que ela nunca caminhe sem sentir a Tua presença, que ao recordar o Evangelho da multiplicação dos pães, ela nunca olhe apenas para aquilo que lhe falta, que aprenda a olhar primeiro para aquele que tudo pode. Agora, Senhor, estende Tua mão sobre cada pessoa que participa desta oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você neste domingo. Que ela alcance a sua casa. Entre pela porta da sua família, passe por cada quarto. Abençoe cada mesa onde haverá alimento. Abençoe cada cama onde alguém precisa descansar. Abençoe cada criança, cada jovem, cada adulto, cada idoso. Que o Senhor proteja aqueles que vão viajar, conforte aqueles que estão sofrendo, fortaleça aqueles que estão trabalhando, console aqueles que estão chorando e conceda paz àqueles que já não sabiam onde encontrá-la. Que nenhuma palavra de desânimo tenha mais força do que a promessa de Deus. Que nenhuma preocupação seja maior do que a sua providência. Que nenhuma escuridão consiga apagar a luz de Cristo na sua vida. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas pedindo. Quero também agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo café que chegou à nossa mesa. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelas pessoas que nos amam. Obrigado pela família que nos deste, com todas as suas imperfeições. Obrigado pelas oportunidades de recomeçar. Obrigado pelas pequenas alegrias que tantas vezes passam despercebidas. Obrigado porque, mesmo quando reclamamos, continuas cuidando de nós. Recebe, Senhor, este domingo. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas alegrias e minhas limitações. Recebe meus acertos e meus erros. Recebe minhas dúvidas e também minha fé. Eu te entrego tudo, porque sei que nas Tuas mãos nada daquilo que vivo será desperdiçado.
Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre-nos com o teu manto santo, intercede por nossas famílias, ensina-nos a confiar em Jesus, mesmo quando ainda não vemos o milagre acontecer. Conduze-nos sempre ao teu Filho. Agora eu quero convidar você para um momento muito especial. Se puder, feche os olhos, respire profundamente. Imagine Jesus caminhando lentamente até você. Ele não tem pressa. Seu olhar transmite paz. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece tudo aquilo que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Então ele sorri para você e diz suavemente: meu filho, minha filha, eu sei do peso que você carrega. Não tenha medo. O pouco que você coloca nas minhas mãos é suficiente para que eu realize aquilo que você sozinho jamais conseguiria. Permaneça comigo, eu cuidarei de você. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Se as palavras não vierem, fique apenas na sua presença. Se as lágrimas vierem, não as segure. O Senhor entende a linguagem do coração. Leve esta certeza para o restante do seu domingo. Quem entrega o pouco que possui a Jesus, nunca sai de mãos vazias. E lembre-se, durante todo este dia, a providência de Deus sempre é maior do que a nossa escassez. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Jesus, minha esperança está em Ti. Faça dessa frase a sua profissão de fé. E se você conhece alguém que está precisando de esperança, neste momento envie esta oração. Talvez Deus queira alcançar essa pessoa através do seu gesto. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e nunca se esqueça: nas mãos de Jesus, o pouco sempre se torna suficiente. Evangelizar é preciso,